Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ô Renatinha, você levantou a mão, foi sem querer, ou você quer fazer algum comentário? Está levantadinho aí. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Então, nós vamos continuar no nosso estudo e hoje nós vamos terminar a parte que se refere aos milagres, que é a segunda parte do livro, né? Nós já passamos aí pela Gênese, pela origem, né, do planeta, né, todo o desenrolar dele até chegar aqui no nosso degrau, vamos dizer assim, né? O nosso degrau evolutivo, da questão mineral da Terra, depois a chegada dos seres orgânicos, aí, a vegetação, os animais, e até que nós, né, o princípio inteligente, também chegou aqui nesse planeta e tivemos o nosso desenvolvimento, né? Nós aprendemos que a Terra, fisicamente, já evoluiu o que tinha que evoluir, né? E agora quem tem que pôr a mão na massa é a gente. Tem que evoluir moralmente, intelectualmente, para a gente conseguir, de forma coletiva, elevar o planeta Terra para a próxima escala, né, se a gente pensar na didática de Kardec, né, para um mundo de regeneração, né, onde ainda haverá o mal, né, mas ainda haverá ignorância, mas já será uma forma de vida muito mais dedicada ao bem e à regeneração dos nossos defeitos, né, do que nesse mundo nosso ainda de provas e expiações. Então, nós passamos para essa primeira parte que se refere à Gênese, e hoje nós vamos concluir a parte que diz respeito aos milagres. Lembrando que nós começamos os milagres, né, na ordem que Kardec muito sabiamente colocou, estudando os fluidos. Estudamos muito bem os fluidos, estudamos o perispírito, depois estudamos um pouquinho sobre Jesus, a sua envergadura, né, moral e intelectual, e depois Kardec pega os principais, né, os principais milagres, os ditos milagres de Jesus, e racionalmente coloca para nós que, na verdade, são exercícios, né, são faculdades que ele exerceu dentro da naturalidade, dentro das leis naturais, né, muitas das quais nós ainda estamos ali na introdução, né, ainda não conseguimos dominar bem, não conseguimos entender bem a fundo, mas já temos condições de entender um pouquinho melhor. E nós passamos ali pelo suplício de Jesus e ficou faltando esse finalzinho que diz respeito ao desaparecimento do corpo de Cristo, né? Que Jesus teve a sua caminhada e aí depois ele é perseguido, preso, né? Como se fosse um bandido, e assim ele foi considerado na época devido à ignorância dos homens, e foi crucificado ao lado de outras pessoas que, né, as outras pessoas tinham cometido delitos, até onde me consta, né? Jesus não. Mas dentro do entendimento de nós, que nós éramos muito ignorantes, eles foram os 3 ali crucificados, ou mais, não me lembro, e Jesus, então, é colocado dentro de tipo uma caverna, né? E colocado uma pedra na frente. Nós não tínhamos o túmulo igual nós temos hoje em dia, e aí desaparece o corpo de Jesus, né? Isso levou algumas pessoas, algumas crenças, a entender que o corpo de Jesus ressuscitou, o corpo físico mesmo, e algumas outras crenças de que Jesus não teria tido um corpo físico, e Jesus teria tido apenas um corpo, só o corpo espiritual mesmo, né? E aí Kardec levanta a bola, né, como ele costuma fazer, e fala, olha, não é totalmente impossível, mas vamos ver se foi isso que aconteceu mesmo. E aí, logo na introdução, Kardec já deixa claro que, diante dos evangelhos e diante do caminho de Cristo, a gente consegue, é possível concluir que Jesus esteve na Terra
nascido, encarnado, um corpo físico, né? Teve uma gestação, um parto, ele teve uma infância, ele tinha as limitações orgânicas que nós temos, ou seja, ele tinha que dormir, ele tinha que ir no banheiro, ele tinha que comer, beber água, né? Típicos de um corpo orgânico, o que não é nenhum demérito, né? Algumas pessoas acreditam que isso é um demérito, né? Falar que Jesus teria passado por aqui como se fosse um de nós, mas ele é o chefe. E se ele achou que assim teria que ser feito, é porque precisava ser assim. E foi assim que ele fez, né? Obviamente, ele passou por um período para conseguir encarnar num corpo tão grosseiro, né? Para um espírito de luz, um espírito tão evoluído. Mas foi assim que ele fez. Muito bem. Feita a revisão inicial, que é muito importante para a gente estar sempre fresquinho com o que a gente estudou nas outras semanas, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí a gente só relembra que aqui não tem hierarquia. Então, quando quiserem falar, é só abrir o microfone e, como diz lá em Minas Gerais, meter ficha. É só abrir o microfone e meter ficha. Pode falar à vontade. Bom? Então, nós estamos no capítulo 15 e hoje nós vamos para o item 65. Nós estamos tratando do desaparecimento do corpo de Jesus. Vamos lá. Item 65. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos. Eu acho que a gente chegou a ler esse comecinho, mas a gente vai reler, tá bom? Para ficar o raciocínio acompanhando certinho. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos. O que precedeu, ou seja, o que veio antes, e o que se seguiu, ou seja, o que veio depois da sua morte. Então, fazendo essa divisão, tem antes da morte e depois da morte de Jesus. No primeiro, ou seja, antes de Jesus morrer, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Muito delicadamente, Kardec está dizendo o seguinte: Jesus foi concebido, teve uma gestação, teve um parto, assim como no momento que chega a nossa querida amiga Lúcia. Olha a Lúcia. Muito bom você aqui, Lúcia. Então, Kardec está dizendo para nós o seguinte, que Jesus teve um corpo orgânico, e como ele teve um corpo orgânico, e que não poderia ser diferente, esse corpo orgânico de Jesus obedeceu às leis naturais dos corpos orgânicos, e o corpo que ele habitou é um corpo de um ser humano. Então, todos os processos necessários para que esse corpo fosse reproduzido, desenvolvido, ele passou por isso. Tem um asterisco aqui que diz o seguinte: não falamos do mistério da encarnação, com o qual não temos que nos ocupar aqui, e será examinado ulteriormente. Ou seja, os mistérios da encarnação, né, o processo da encarnação de Jesus, Kardec vai deixar para falar um pouquinho mais para frente. Depois ele continua dizendo o seguinte: desde o seu nascimento até a sua morte, tudo, em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. Então, tudo que precedeu, que veio antes da morte de Jesus, deixa evidente, deixa claro, que Jesus teve, sim, um corpo físico. E aí ele continua: são acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tem de anômalos, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão, em graus diferentes, noutros indivíduos. Essa parte aqui é basicamente o resumo da parte que fala dos milagres. E Kardec está dizendo: Jesus estava encarnado na Terra, no corpo orgânico. Tudo que acontecia ali que acontecia na vida de Jesus, estava diretamente relacionado à sua vida orgânica. Alguns casos
que são acidentais, ou seja, são excepcionais, é um caso ou outro, que foram produzidos de ordem psíquica. Quais são esses fatos de ordem psíquica que fogem da parte orgânica? São os ditos milagres. Foi a hora que Jesus teve a dupla vista, que ele indicou onde tinha peixe. Foi quando Jesus se desdobrou. Foi quando Jesus previu o que aconteceria, né? Então, essa parte que Kardec está falando a vida de Jesus é a vida de um ser humano. Em alguns casos, ele se utilizou das propriedades do perispírito, né? E por isso que ele diz depois, e se dão em graus diferentes noutros indivíduos, né? Nós não temos médiuns que têm a dupla vista, nós não temos médiuns que têm a presciência, né? Nós não temos médiuns que se desdobram. O que nós não temos ainda, né, é um médium com a capacidade de Jesus. Isso é claro. Por isso que Kardec diz que esses fatos também se davam, mas em graus diferentes em outros indivíduos. Bom, depois Kardec nos diz o seguinte: depois de sua morte, depois da morte de Jesus, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. Então, ou seja, antes de Jesus morrer, orgânico, físico. Depois que Jesus morreu, a gente tem a revelação de um ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os dois estados que não podem ser assimilados. Não dá para comparar a vida de Jesus antes e depois. Por quê? Jesus vivo, chegava num lugar, o que acontecia? Juntava gente, rodeava aquele monte de gente em volta dele, porque o reconheciam imediatamente. Porque essas pessoas estavam vendo o corpo físico de Jesus, reconheciam seu rosto. Depois de sua morte, Jesus aparecia do nada e ninguém percebia que era ele. E ficava lá. Aí, de repente, percebiam quando ele se revelava. Jesus aparecia, sumia. Né? Jesus conversou com Maria Madalena não reconheceu de pronto. Ao contrário de quando Jesus estava encarnado, que reunia multidões, né? Os doentes iam até ele e falavam, mestre, me ajuda, e tal, né? Então, fica bem claro que, dessa forma que Kardec colocou, a gente consegue distinguir muito bem a questão do corpo fluídico após a morte e a questão do corpo físico antes da morte. Kardec continua dizendo o seguinte: o corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. E Kardec está falando para nós que o corpo carnal tem as propriedades propriamente inerentes à matéria, né? E essas propriedades é diferente do fluido etéreo. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui. O corpo carnal é o nosso aí. A gente tem os dois, né? Mas o que está para fora aí, vamos dizer assim, é o nosso corpo carnal, né? Então, se eu bater com a cabeça na parede aqui, vai doer. Vai estragar o meu tecido. Vai cortar, né? Vai causar um desalinhamento, vamos dizer assim. O fluido etéreo é outra coisa. Ele, apesar do fluido ele ser uma matéria, ele é etéreo, ele é leve. Então, eu não vou ter lesão, né, por bater numa matéria. A velocidade é outra, o tempo é diferente. É só a gente pensar no mundo físico e no mundo dos espíritos. A diferença é muito grande. Então, na segunda frase, que ele diz, naquela, Kardec está falando do corpo físico, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Então, as moléculas estão formadinhas, bonitinhas, tudo certinho. A desorganização opera essas rupturas, né? É por isso que a gente morre. Porque desalinha as moléculas, para de funcionar algum órgão, né? O coração para de bater, a gente tem a falência de algum determinado órgão. Então, é uma questão puramente orgânica. É isso que Kardec está explicando para nós.
E aí ele continua dizendo assim, ó, ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Kardec muito, dando um exemplo muito bom e coloca de uma forma até poética, até bonita de ler, mas ele está falando o seguinte, se você passar o tomate e pegar seu dedo, vai dividir sua matéria em dois, vai abrir um corte no seu dedo, seu tecido vai sofrer uma ruptura. É isso que ele está falando. E aí ele continua a explicação, ó. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhes o funcionamento e sobrevém a morte, isto é, a do corpo. Se algum de nós tiver uma parada cardíaca, está falando de ter sido atacado, né? Se algum de nós, como infelizmente acontece, inclusive tivemos um caso hoje, de uma pessoa que leva uma facada num órgão essencial, há uma ruptura do tecido. E aí o órgão não consegue funcionar. Se um órgão for essencial, vai levar à morte da pessoa. Né? Também num acidente de carro, um tiro ou alguma coisa assim. Parou de funcionar um órgão essencial, a gente morre. Quando a gente morre, o nosso corpo não consegue mais acondicionar o espírito, e aí há a ruptura, né, ao desligamento do espírito do corpo físico. Depois Kardec continua dizendo, ó, não existindo, aí ele vai fazer a comparação com o corpo fluídico, não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, ou seja, no corpo fluídico, não tem esse tecido que não pode ser rompido, né? Você pode dar 200 tiros no espírito, que você não vai romper nada nele, no corpo fluídico, que vai levar ele a morte ou alguma coisa. Né? Não tem como você romper, não existe a necessidade dessa coesão. Qualquer um de nós, se parar de respirar por 10 minutos, morre. Porque o pulmão precisa puxar o ar que vai oxigenar, tem toda uma coesão, todo um alinhamento. Isso no corpo físico. No corpo espiritual, não. Então, não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais. E não se podem produzir desordens análogas àquela. Então, foi o que eu disse. No perispírito, né, num espírito que já não tem corpo físico, não há um desalinhamento que vá matá-lo. Né? Não tem como algo atingi-lo que ele vai perder essa coesão. Não tem necessidade. Isso só tem nos corpos físicos. Então, Kardec diz, ó, um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar nenhuma lesão. Foi o que eu disse, né? Você pode dar quantos tiros for num corpo fluídico, não acontece nada. É a mesma coisa que você começa a dar tiro numa fumaça. O máximo que a fumaça faz é dar uma esparamadinha assim, mas ela continua ali. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie, e porque os seres fluídicos, designados pelo nome de agênere, não podem ser mortos. Olha aqui como é que Kardec é didático. Ele foi esmiuçando tudo para concluir falando o seguinte: por isso que você não consegue matar um corpo fluídico. Porque ele não precisa dessa coesão, não dá para você desalinhá-lo. Né? É isso que Kardec está explicando para nós aqui. Bom, e aí ele continua dizendo o seguinte: após o suplício de Jesus, né, que foi aquela tortura toda que ele recebeu para depois ser assassinado, né, que levou à sua morte, após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Está falando do corpo físico. Depois que Jesus foi torturado, foi apunhalado, pregado, tudo mais, o que aconteceu com o corpo orgânico dele? Morreu. Perdeu a vida. E aí Kardec diz, ó, foi sepultado como o são de ordinário, ou seja, de forma comum, os corpos
e todos o puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza, dado que pereceu na cruz. Donde forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. Se Jesus morreu, é porque o que morreu era morrível. É isso que Kardec está falando, nem sei se existe essa palavra. Se a gente pode falar que Jesus morreu, é porque alguma coisa morreu. E o que morreu foi o corpo dele. E se morreu, é porque era carnal. O corpo que deixou a terra já não era o corpo físico de Jesus. Era o corpo fluídico. Então, o corpo fluídico se desligou do corpo físico. Continuou trabalhando um pouquinho. Foi lá falar com Maria Madalena. Foi lá falar com os evangelistas, lá com os discípulos. Encontrou com algumas pessoas e deixou a terra. Ele se desvaneceu, ele foi embora. Foi isso que aconteceu. O corpo orgânico morreu, como morre um corpo orgânico, porque é uma lei natural, é uma lei criada por Deus, é uma lei perfeita, ela não tem exceção. É uma lei perfeita. O corpo que foi embora de Jesus é justamente o corpo fluídico. E concluindo esse item, Kardec diz o seguinte: por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Aqui é o seguinte: nós temos o corpo físico, aí nós temos o perispírito, que está ligado, como ele é semimaterial, ele liga ao corpo físico, mas também se liga a nós, o espírito. Então, ele é como se fosse ali o canal entre o espírito e o corpo. Se a minha filha entrar aqui na sala agora e me cutucar com o lápis aqui na costela, vai fazer uma lesãozinha aqui. Essa lesãozinha é sentida pelo perispírito e conectada por espírito. Então, porque isso é necessário para que a gente consiga viver no mundo material. No mundo material, que o espírito tem que se manter vivo, a gente tem que sentir dor, tem que sentir se está alguma coisa errada. E aí a nossa inteligência pode tomar alguma atitude, né? No final do ano eu levei um tombo muito alto. E todo mundo falou que quando eu caí, a primeira coisa que eu fiz foi proteger a cabeça instantaneamente. É o espírito inteligente protegendo o órgão mais importante do corpo, que é a cabeça, né? Então, o que Kardec está falando aqui é a parte física é sentida pelo corpo e é transmitida pelo perispírito até o espírito. E aí a gente percebe as dores e os sentimentos. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Ó. Então, por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo. Então, as dores físicas vão repercutir no espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Olha que bonito. Porque o corpo nosso, nós temos um corpo e somos um espírito. O nosso corpo não é ele que sofre. Se alguém vir aqui e me apunhalar, sou eu que vou sofrer. Tanto sou eu que muitas vezes, depois de desencarnado, o espírito continua sofrendo pelas dores recebidas no corpo físico. Não é isso que a gente vê nas nossas reuniões? Uma pessoa que levou um tiro, o corpo acabou já, morreu, está enterrado, até decompôs. Mas o espírito continua sentindo aquele tiro. Porque ele que é o centro sensitivo, é ele que recebe essa informação.
E aí depois Kardec continua. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Mais uma prova de que não é o corpo que sente, é o espírito. Então, num corpo sem vida, num corpo que não tem um espírito ali, é nula a sensação. Pela mesma razão, o espírito, sem corpo material, não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da matéria, donde também forçoso é se conclua que se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. O Kardec deu essa volta gigante, explicou tudo isso para falar o seguinte: se doeu a coroa de espinho, se doeu pregar a mão na cruz, o pé, se doeu a punhalada, né? Se doeu, é porque tinha onde doer. E aonde que tinha de doer é justamente no corpo orgânico. Então, Kardec traz toda essa explicação para falar, olha, Jesus teve um corpo orgânico, sim, e isso está provado pelas narrativas dos evangelistas que dizem, né, que Jesus sofreu, sentiu dor, chorou e tudo mais. Então, Kardec, muito racionalmente, refuta essa ideia de Jesus ter vindo à Terra com um corpo apenas espiritual, né, um corpo fluídico. Bom, item 66. Os fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Então, vamos entender aqui as condições morais que Kardec anunciou ali. Se as condições de Jesus, durante a sua vida, fossem a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera, como exemplo de resignação. Isso é bonito demais. Se a gente falar que Jesus tinha um corpo apenas fluídico, que mérito teria dele ter uma vida humilde? Nenhuma, porque não precisava de nada, véio, se ele fosse de um corpo fluídico. Porque Jesus viveu um mundo de privações, né? Uma vida de privações, a começar pelo nascimento, né? Durante aquela dificuldade de um censo que a mãe dele andou, teve que sair de casa, foi nascer num lugar sujo, né? A realidade é essa, um lugar sujo, um lugar de animais, né? E se a gente pensar que ele tinha um corpo apenas fluídico, isso não tem mérito nenhum, né? Então, e também que Jesus não teria sentido nenhuma dor, o que não é verdade, né? Então, entender que Jesus teve um corpo orgânico é enaltecer o seu trabalho, é reconhecer o seu trabalho. Depois ele continua dizendo o seguinte: se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa nos jardins das oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice das amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Aqui Kardec foi firme. Falou, gente, se a gente achar que Jesus tinha um corpo orgânico, ele fingiu que estava doendo, ele fingiu que estava sofrendo, ele fingiu isso. Não é compatível com a natureza de Jesus ele fingir alguma coisa. E quando ele fala comédia aqui, é como se fosse um teatro. Não, então ele fez um teatro. Ai, nossa, tá doendo. Ai, né?
Fala, pai, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Para que ele precisava de ajuda? Eu estava fingindo? Não, ele não fingiu. Aquilo aconteceu. E doeu, e sangrou, e ele sofreu, e ele teve agonia, porque ele tinha um corpo orgânico. E aí Kardec vai dizer o seguinte, numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Então, se Jesus não tivesse tido um corpo orgânico, ele teria abusado da boa-fé nossa, tanto de quem estava à sua época, como de nós aqui, que estamos na posteridade. Mas não foi isso que aconteceu. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente, em vez de o elevar. Então, reconhecer que Jesus teve um corpo orgânico igual ao nosso, é elevar o seu trabalho, é reconhecer que, de fato, ele teve dificuldades e, mesmo assim, enfrentou os tiranos, os poderosos. E, para concluir o item 66, Kardec diz para nós: Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Então, Jesus era, e ainda é, um espírito. Quando ele esteve na Terra, ele estava aqui como? Espírito, perispírito, corpo físico. Do mesmo jeito que nós estamos aqui. Nós somos um espírito, temos um perispírito e temos um corpo físico. Só que Jesus, como a gente estudou aqui, está muitos anos-luz na nossa frente, na escala evolutiva. É por isso que tinha condições de utilizar essas faculdades aí que a gente tanto trabalhou, que são referentes aos ditos milagres. E para concluir a segunda parte do livro, né, para concluir os milagres, no item 67, Kardec vai dizer o seguinte para nós: não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário de Laodiceia, chefe das seitas apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela. Que assim, Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Ou seja, pareceu que ele nasceu, pareceu que ele sofreu e pareceu que ele morreu. Isso na crença apolinarista, tá? Os apolinaristas foram anatemizados. Eu fui procurar o que é anatemizado. Anatemizado é como se fosse excomungado. Sabe quando a igreja excomunga alguém? Né? Aquela coisa, excomunga gerações e tal. É isso. Então, os apolinaristas foram anatemizados, ou seja, excomungados, no Concílio de Alexandria, no ano de 360. No de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Tinham a mesma crença dos docetas, do grego doquem, ou docem, não sei como é que pronuncia, de aparecer. Seita numerosa de gnósticos que subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Então, Kardec aí apresentou quais seriam as origens dessas teorias, né? E racionalmente, muito, muito lindamente, como ele costuma fazer, ele, através do raciocínio, mostrou que nós, espíritas, né, temos outro entendimento, de acordo aí com a doutrina dos espíritos. Fica à vontade, Marleninha. Só acrescentando aqui também, Caio, que existe, até hoje, até mesmo no nosso movimento, irmãos nossos que dividem conosco muitos estudos e concordam, que eles defendem essa teoria dos docetas
e que foi apresentado por Rustem. Ele era contemporâneo de Kardec, né? Então, o estudo de hoje ficou bem claro e a gente precisa saber disso, porque às vezes a gente ouve, hoje está cada vez assim menor. Mas eu, por exemplo, já ouvi muito, eles defendem essa teoria, às vezes não igual estamos aqui, se tivesse um rustenguista, ele ia defender essa ideia, né? Então, é bom a gente estar, assim, bem seguro, né, disso. Porque Kardec explica com muita clareza, né? É isso. Muito bem colocado, Marleninha. Eu, E quando o comecei... Caio também, eu gostei demais da explicação. Muito bem, parabéns. Que bom, vindo uma professora, então, e eu Explicou vou ficar muito enjoado. Eu estava ouvindo e falando assim, será que se tivesse um rustenguista aqui... Mas eles têm os contra-argumentos, não adianta. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, um amigo do meu pai, amigo meu também, né, me orientou também, falou, ó, tem um pessoal que a gente respeita, é claro, que, se não me engano, o livro chama Os Quatro Evangelhos, não é isso? Do Rustang, né? Que era contemporâneo de Kardec, mas parece que o livro foi psicografado, era uma equipe bem reduzida, pelo que ele me falou, alguns espíritos apenas que comunicaram, poucos médiuns, enfim. Mas Kardec desenhou por A mais B aqui, né, falar um português claro, que realmente Jesus teve um corpo físico, né, e que faz sentido ele ter um corpo físico. Né? Kardec não se preocupou apenas em afirmar, ele explicou, né? Então, fica muito claro aí para nós, e é bom também, como você falou, Marlene, a gente saber os motivos, né? Para que, se for necessário, estar num debate muito respeitoso, claro, respeitando a opinião de cada um, mas manter firme a nossa opinião kardecista, né? Especialmente aí com base aí na Gênese, né? Que Kardec fez questão de deixar muito claro esse ponto. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário antes sobre os milagres? Fique à vontade. Vou aproveitar aqui, o Tony pediu para eu avisar. A Sementeira Cristã sempre faz uma entrevista com alguém sobre um determinado assunto. E de domingo, ontem, né, foi sobre a Gênese. Eles entrevistaram o José Carlos Gaspar, até um companheiro nosso, ele é geólogo. Eu não assisti, eu vou assistir depois. O Tony disse que vai pôr depois no nosso grupo, acho que vale a pena a gente assistir, né? Que deve ter coisas interessantes e preciosas para nós que já estamos estudando, né? E o Zé Carlos participa de um grupo de estudo online que só tem, assim, cientista que estuda a Gênese. O nosso grupo não fica para trás, viu? Eu nem conheço outro, viu, gente? Olha aí, presta atenção em mim, né? Não, porque igual a Ana Luísa falou, você dirige muito bem, estuda bem, prepara, a gente vem estudando miudinho, né? Acho que a gente vem estudando até miudinho. Eu, por exemplo, nossa, aquela primeira parte, principalmente, que dificuldade, mas alguma coisa ficou, né? Então, acho que vale a pena. Eu também não assisti ainda, não. Depois que eu vou assistir. Isso aí, vale a pena, sim. Está na Rádio Defran, né? Dá para ver pelo YouTube. E também tem para quem gosta muito aí, tem um aplicativo no celular. Tá na hora da faxina aí, ó, liga na Rádio Defran, só tem coisa boa lá. Mas depois o Tony coloca, a gente vai escutar sim, porque ouvir de quem tem a formação própria e tal, e de quem está na luta aí, no estudo, né, mais tempo, com certeza vai acrescentar. Ana, nossa geóloga, fica à vontade. O Marlene, é no Sementeira Cristã? No Sementeira Cristã, aquele que você também deu entrevista. Sim. Foi ontem. Eu não... E eu quero te colocar aqui que a médium de Rusteng era Madame Collignon. Madame Collignon. Collignon, né? Escreve Collignon.
mas eu não lembro o espírito, era um espírito só, era um santo, não sei se era São Gabriel, era um santo que comunicou e escreveu os 4 evangelhos. Só que eu não lembro o nome. Não, eles falavam que era Moisés, eram os evangelistas. Falavam que eram os evangelistas, mas Era uma médium. Herculano Pires, E a médium, uma só, né? Que é a Madame médium era Collignon. uma só. Ao contrário de Kardec. Kardec trabalhou com vários. Checava, né, as comunicações. E o Herculano Pires fala que dá impressão, não sei se é o Herculano ou aquele Costa, que faz uma crítica também, fala assim, que pela linguagem parece que é um espírito só. Foi o que eu tinha ouvido falar mesmo, né? O Verbo e a Carne, né? Até foi você que me emprestou esse livro, Marlene. Verbo e a Carne. O Verbo e a Carne. Você me emprestou e o Herculano faz uma crítica assim, contumaz ao Rusteng, com muita propriedade, né? Ele fala e defende Kardec e aponta os erros de Rusteng. A falta de lógica, né? Kardec, a gente sabe que trabalhou diferente, né? Vários médiuns, vários espíritos. Ele não falava amém para nenhuma mensagem, né? Comparava, analisava, filtrava. Eu brinco que até quando a gente vai estudar o livro dos espíritos, que é pergunta e resposta, às vezes Kardec tentava pegar o espírito até no contrapé. Ele perguntava uma coisa, o espírito falou, já respondi isso para você, então, e dava aquela de tão criterioso que Kardec era, né? E assim fez o seu trabalho. A Lúcia fez um comentário aqui e diz o seguinte, ó. No Oriente, vários humanos atingem um estado de evolução que simplesmente não sentem dor por conta do controle mental e espiritual. Será que Jesus, mesmo sujeito às leis, sentiu dor? Porque ali era só matéria. O espírito dele estava muito acima de todas as mazelas. Sinceramente, Lúcia, eu não conheço o evangelho, assim, a Bíblia, né, a fundo, para te falar de algum momento que ele falou, tá doendo, assim, fez uma afirmação direta. Mas me parece que ele sentiu dor, sim, pelas narrativas, né? E o corpo dele, inclusive, foi compadecendo, né? Teve momentos de muita agonia, né? Momento que ele fala, pai, né? Que ele externa ali a dificuldade que ele estava. Se alguém tiver uma resposta mais completa e quiser, ou que quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade também. Eu penso que é muito difícil entrar nesse mérito aí, né? Muito difícil. De fato, era um espírito puro, mas não sei, né? Ele tinha matéria ali, sei lá, não sei responder além disso, não. Eu acho difícil fazer uma avaliação disso aí, muito difícil. Até porque, assim, a gente sabe isso que a Lúcia falou procede, existem pessoas que fazem meditação e não sentem dor e tal. Só que o que eles apresentam não era sobre isso, né? Não era sobre isso, é que ele não teria um corpo carnal, apenas o fluídico. Então, aí já entra num contra-choque. E é claro que era um espírito super especial. A gente, agora a Ana Luísa falou, é difícil a gente assegurar. Mas eu penso, Lúcia, assim, com todo respeito, que esse argumento, embora a gente saiba, né, que existem algumas pessoas, alguns agrupamentos que exercitam a mente e conseguem superar a dor, primeiro, eu não sei se eles conseguem em total, né?
e que ali Jesus estava exposto numa violência, assim, muito assintosa, né? Muito assintosa. E é claro, um espírito superior, governador do planeta, ele às vezes não ia sentir igual eu, né? Porque eu ia começar a gritar, esbravejar e virar piruleta e tal, e que não foi o caso de Jesus. Se a gente observar, pelo menos pelos relatos, ele foi estoico. Mas isso eu acho que não significa que ele não tenha sentido a dor, né? Eu, assim, com todo respeito à sua opinião, eu acho que acaba sendo algo para comprovar alguma coisa que fica difícil para nós, porque, na realidade, o que Kardec quer provar é que ele teve um corpo carnal, e que essas outras filosofias, igual desses que citam aqui, e dos rostenguistas, eles querem provar que não tem um corpo carnal. Então, eu penso que essa outra teoria não cabe aqui, na minha opinião. Fica à vontade, Ana. Na minha opinião também, esse negócio de agênere, de corpo fluídico aí, não cola, né? Ele não veio revogar nenhuma lei, ele veio cumprir todas as leis, acredito eu, inclusive a lei de reprodução, né? Passou por tudo aquilo, porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, e a questão 919 fala que Jesus é um arquétipo, né? O arquétipo homem-deus. Eu acredito que ele sentiu dor, sim. Mas o sofrimento é que é diferente. A forma de sofrer de um espírito puro para um espírito imperfeito como nós. Né? Eu acredito que, apesar das dores, ele não sofreu tanto como nós. Não sei, porque a capacidade de suporte, né, de sustentação dessa dor era muito maior. Muito maior. Eu penso assim, que você pode ter dor, né? A dor é inevitável, dizem, mas o sofrimento é opcional. Então, você ficar ali na alimentação, e Jesus não ficou nisso, ele não se ateve a isso, né? Ele era superior a tudo isso, as lamentações, as queixas. Ele chegou a suar sangue, né, num processo chamado hematodesidrose, uma coisa assim. Ele suou sangue. Isso aí está na história, né? Então, ele passou pela dor, sim, mas o sofrimento, eu acho que ele tirou de letra. Vocês imaginam levando a chicotada lá, uma cruz, ele sabia, né, que ele teria, ele sabia o destino dele, né? E ele não soltou a cruz, porque acho que a maioria de nós quer deitar no chão e falar, não vou, vocês acabam de me matar aqui mesmo, eu não vou levar esse trem, não. Né? E ele foi me ocorreu aqui agora, não sei se procede também. Parece que alguém, naquela trajetória dele, ofereceu para carregar a cruz, e acho que chegou até a ajudar. Então, o que eu questiono? Se não estivesse difícil para ele no aspecto material, por que ele ia deixar o outro ajudar? Claro, né? É o Sirineu, não é? Isso, o Sirineu é mesmo. Ajudou a carregar a cruz. Não teria necessidade dele ter permitido, né? Agora, é claro, a gente sabe que isso são questões que a gente não deve se debruçar sobre isso, nem criar questões, porque o que vale são os ensinamentos morais de Jesus, né? É isso que fica. Mas eu penso que a gente tem
se nós estamos estudando a doutrina espírita, a gente tem que seguir a doutrina espírita, né? Pode falar. Pegando aí o seu gancho, né, que é muito interessante, eu penso que nem sofrimento moral ele teve, porque perdoou, né? Eles não sabem o que fazem, pai, perdoa. Eu já perdoei. Então, nem sofrimento moral nós não podemos falar. Eu acho, devemos, ou poder pode, né? Mas não deve. Verdade, é. Outra coisa, né? Que quando ele estava para dar o último suspiro, diz que chega um espírito evoluído perto dele, para ajudar, né? Vamos dizer, solidariedade. Aí ele fala, não, eu estou bem. Vai socorrer o Judas, que ele acabou de suicidar. Então, por que esse espírito se aproximou de Jesus, né? Eu acho que são coisas pequenas que parece que a gente precisa estar atento para ter, assim, mais discernimento, né? Sei lá. Isso. Concordo. É isso aí, Marlene. E lembrando também que a gente está trabalhando com o que os evangelistas disseram, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente provavelmente nunca vai saber exatamente como ocorreu, né? Assim, os detalhes, né? Essas questões. Bom. Acho que o Tonico quer dar uma contribuição. Vai lá, Tony. Quando eu entrei na doutrina, eu era novinho, tinha 20 anos. Logo assim, os primeiros anos, um irmão aí do movimento me veio com essa teoria. E aí eles explicam, assim, na lógica deles, tal. E eu comprei essa ideia por algum tempo. Até os meus colegas de mocidade tentavam me tirar da cabeça, tal, né? Eu ficava com aquilo ali, todo envaidecido. Isso aí envaidece a pessoa. Aí, um dia, eu estava estudando o Evangelho, na introdução, a autoridade da doutrina espírita. A hora que eu li aquilo ali, tirou com a mão. Nunca mais eu conversei com esse colega sobre esse assunto. Nunca mais. Mas tirou com a mão, viu? A hora que eu li lá, Autoridade da Doutrina Espírita, porque Kardec trabalhou com vários médiuns, vários espíritos, de vários lugares. Esse era o critério de verdade que ele usava, né? E o outro irmão, o Jean Baptiste, né? Ele lidou com uma médium só. Lidou com uma médium só. Então, aquilo ali tirou com a mão. Eu nunca mais saiu da minha cabeça. Graças a Deus. Graças a Deus e ao estudo, né, Tony? Então, Kardec trabalha com esse monte de médium justamente por quê? Porque médium é ser humano, está na Terra, pode falhar. Né? Kardec sabia disso. Isso que o Tonho falou aí, diz respeito à universalidade, né? A universalidade da doutrina. É um dos pontos. Critério de verdade, né? É um dos pontos principais da doutrina, é justamente essa universalidade. E não foi o fulano, ciclano, que me tirou da cabeça. O que me tirou foi o livro. Kardec. Isso é bom, né? É o que o Caio falou, isso tudo, né? É isso aí.
Bom, então nós terminamos a segunda parte do livro. Acabou a parte da Gênese, acabou a parte dos milagres, e semana que vem nós vamos começar a estudar as predições, né? Então eu vou só passar vontade em vocês, para vocês ficarem curiosos. Predições. O que é predição? Predição é você acertar o que vai acontecer no futuro. Nós vamos estudar isso. Isso é possível? É possível conhecer o futuro? Né? Como é que isso funciona? Como é que fica a questão do livre-arbítrio diante dessas adivinhações, né? Vamos dizer assim, né? Não são adivinhações, mas no popular seria isso. Então, Kardec vai trazer um raciocínio, vai trazer um estudo aprofundado sobre isso, para trabalhar justamente essa questão. Livre-arbítrio, teoria da presciência, e é muito bom. Não percam os próximos episódios, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E a novela está acabando, né? Está acabando, já estamos no finalzinho aí, ó. Os últimos capítulos você já não pode perder de jeito nenhum. Os casalzinhos estão quase ficando juntos já. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Pode ficar à vontade. Não? Quer fazer um comentário, Ana? Está mandando coração. Foi muito bom, né, o estudo, muito aprendizado, pelos seus esclarecimentos, pelos esclarecimentos da Marlene, da Lúcia, né, de todos que participam. Hoje, quem participou mais foi a Marlene, a Lúcia e eu, né? A Vera hoje não ficou quietinha. Ela só sorria, mas tá bom. Mas foi ótimo, muito bom mesmo.